que ele não existe. Bem, eu vou mais uma vez aqui confrontar a ideia tá, do amigo ANCAP ali. Reforço de novo, se ele se sentir constrangido, ele pode pedir para tirar o vídeo. Não estou aqui para tentar denegrir a imagem da pessoa do ANCAP, tá bom? Eu vou tentar refutar aqui esse vídeo que ele fala sobre a educação pública, né? Que está rolando ali uns projetos de leis que querem transformar a educação pública como se fosse um SUS. Bem, vou dar o play aqui, vocês vão assistindo aí o vídeo e eu vou dando aquele pause e a gente vai tentando confrontar a ideia do amigo ANCAP ali, tá bom? Vou dar o play aqui. Olha a ideia dos deputados, querem criar o SUS da educação, o SNE, Sistema Nacional da Educação, que seria um SUS para a educação. Vamos entender esse assunto. Essa notícia foi sugerida por Maltos do Ancapistão. Obrigado aí a quem sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, olha que coisa, bicho. SUS da educação, não tem como funcionar isso. Qual que é a ideia da coisa, né? É Sistema Nacional da Educação que eles querem criar. Por que o SUS existe, né? O SUS é justamente uma organização que engloba todos os hospitais públicos, centro de atendimento, tudo que é público na área da saúde é organizado pelo SUS. Qual que é a desculpa deles para isso? Tendo uma organização única para cuidar disso, eles podem fazer compras em conjunto, eles podem se organizar melhor, para ninguém estar atendendo um caso, colocando um hospital no lugar que já existe oferta de hospital, tá privilegiando locais que faltam hospitais e coisa e tal. E assim nasceu o SUS, o Sistema Único de Saúde, que é essa porcaria que tem aí. Deixa eu dar o primeiro pause aqui. Como ele disse ali, o SUS é uma forma de administrar a saúde pública. No papel, o SUS é de excelência. De excelência. Vejam, pessoal, no papel, o SUS é de excelência. Não é à toa que a própria Inglaterra usa esse mesmo esquema de administração pública de saúde lá da Inglaterra. É usado o mesmo SUS, lógico, com algumas ressalvas. Mas a ideia é a mesma. É a união com estados e municípios tocando, administrando a saúde pública. Como ele disse ali, a ideia principal do SUS é justamente você fazer compras em grande escala e conseguir pagar menos. Por quê? Você não vai comprar só para o Hospital Federal. Você vai comprar para o Hospital Federal, para o município e para o estado. Ah, faltou luva. Faltou luva em qual hospital? Na rede do bairro ali, da cidade, né, no caso do município. Faltou no estado? Não. Então faz uma compra só com aquele CNPJ, que aí compra para todo mundo igual. Vai facilitar por quê? Quanto mais compra, menos paga. Então uma das ideias do SUS é justamente essa, é conseguir negociar em grande escala pagando menos. A ideia é muito boa. Chega até a ser uma ideia libertária, porque é uma ideia de mercado. Tenta economizar. Agora, é claro, ele vai começar a falar ali sobre corrupção. É lógico que existe corrupção no SUS. É óbvio. Ele não está nem inventando a roda. Aliás, corrupção não existe só no SUS. Existe no SUS, no Ministério da Educação, em outros ministérios, da Agricultura, da Justiça. E não existe só no Brasil. Existe em todos os países do mundo. O problema não é o SUS ou a administração pública das escolas públicas, no caso da educação. O problema são gestores que lá estão. São políticos que as pessoas votam, mesmo sabendo que aquele político, muitas vezes, já tem a ficha suja. Já é corrupto. É ex-presidiário. É de milícia. É de quadrilha. É um bandido. E mesmo assim, a população, com sua livre escolha, acaba elegendo aquele político ali. Mas a ideia do SUS é uma ideia tão boa que eu vou repetir. A própria Inglaterra, que é um país de primeiríssimo mundo, usa a mesma proposta, a mesma ideia, claro, com algumas ressalvas aqui e ali, mas a ideia é a mesma. E por que o SUS lá não é essa porcaria que é aqui? Porque lá a corrupção ela é combatida, diferente daqui. A corrupção aqui
ela é aplaudida. Político corrupto é promovido pela própria população que reelege aquele marginal. Então a ideia libertária, no caso dele aqui, que ele vai querer comparar o SUS com uma proposta de lei que os deputados estão colocando ali para transformar a educação pública como se fosse um SUS, já já a gente vai assistir isso, que ele tenta refutar isso com a ideia libertária. Só que isso não faz sentido nenhum. Vamos colocar aqui. Aí você tem aquelas licitações altamente maceteadas que o nego ganha muito dinheiro com isso. E aí pronto, fica essa saúde sendo essa merda que é hoje, e ainda fica o pessoal defendendo o SUS. Daqui a pouco você vai estar vendo esquerdista defendendo o SNE por aí. A defesa do SUS não é porque ela é uma merda ou porque tem corrupção. É porque o SUS, a proposta do SUS é de excelência. Vou repetir. Por exemplo, na Inglaterra, é uma saúde pública de excelência. O SUS aqui não é comparável na prática com o da Inglaterra, que é um país de primeiríssimo mundo, por causa da corrupção. E isso não acontece só no setor público. Porque da maneira que ele diz, até parece que quando a pessoa chega no hospital particular, ele é tratado como se fosse a rainha da Inglaterra. Muito pelo contrário. Muitas vezes a pessoa, mesmo pagando plano de saúde caros sem ter condições, a pessoa é mal atendida, é maltratada. O plano não cobre, mesmo pagando. Plano de saúde. Só estou fazendo um comparativo porque ele tocou no assunto. Bom, felizmente, essa proposta aqui está no começo ainda. Tá? Ela começou, passou pela Comissão de Educação, lá ela foi aprovada, mas ainda tem que passar pela comissão de... Eu não sei o que é essa comissão aqui, CFT, e tem que passar depois pela CCJ, que é a Comissão de Constituição e Justiça, e depois ainda tem que ir para o plenário para passar na Câmara, e depois tem que passar no Senado. Enfim, está no começo isso daqui, mas é aquele negócio, né? Começa assim mesmo, no começo. Tá arriscado, mais para frente isso dá problema. Vamos entender por que existe esse problema e por que essa solução é a pior possível, né? O problema existe porque a nossa Constituição é uma porcaria completa. Eu já falei isso várias vezes para vocês. É a coisa, não apenas ela é socialista pra caramba, como ela é mal escrita pra caramba. Tem um monte de porcaria aqui. Uma das porcarias que tem aqui é o seguinte: a partir do artigo 22, ela começa a descrever quem pode fazer o quê entre União, Estados e municípios. Então começa aqui: a União compete... Não, peraí, acho que é o 21 aqui que começa, na verdade. Isso, é o 21 que começa, o 22 já é a legislação. Compete à União manter relações com estados estrangeiros, declarar guerra e paz, assegurar a defesa nacional, emitir moeda, pipipi, popopom, um monte de coisa que é a União que vai fazer. É o governo federal, Bolsonaro, que vai fazer essas coisas aqui. Artigo 22, legislação. Então, ou seja, a União, no caso o Congresso Nacional, é que pode criar leis sobre direito civil, comercial e tal, é que vai um monte de coisa aqui, que é só o governo, o Congresso Nacional que pode legislar, né? Só que aí vem o artigo 23 que faz a palhaçada completa. É competência comum da União, Estados e Municípios do Distrito Federal falar sobre. Aí tem algumas coisas aqui, tem algumas coisas que não tem problema não, tá? Podemos dizer assim, ó, que é competência comum zelar pela guarda da Constituição, das leis. É aquela coisa que não quer dizer nada, né? Enfim, isso aqui não faz diferença. Mas aí começa cuidar da saúde e assistência pública, proteger o meio ambiente. Aí você fica, bom, e aí? Mas quem que vai fazer isso? Vai ser o governador do estado? Vai ser o prefeito? Vai ser o presidente da república, né? E foi nessa confusão aqui que deu o problema todo do cuidado da pandemia, né? Porque o que acontece? O Bolsonaro fez a lei lá para combate à pandemia e ele deveria tomar as decisões sobre lockdown e coisa e tal, e não iria fazer isso. Aí o STF falou, não, mas a competência é comum, os estados e municípios também podem decidir isso daí. Tá, mas o que você faz quando um decide uma coisa e o outro decide outra? Não tem previsão aqui, a porcaria do artigo 23 não fala, é competência... Peraí, aí ele já tá embolando uma coisa na outra, né? Não tem nada a ver, ele começou falando que a educação pública tem um projeto de lei que vai transformar a educação pública como se fosse um SUS. Ele já parou ali, a conversa já parou lá no Bolsonaro,
que o STF falou que os municípios tinham que também atuar na pandemia. Sim, nesse caso aí, não é que o STF decidiu isso por livre e espontânea vontade. O STF entrou nessa discussão porque o Bolsonaro é um completo idiota. Ele não estava fazendo absolutamente nada. Pelo contrário, ele estava ajudando a pandemia. Ele estava ajudando a espalhar o vírus. Se negava e se nega até agora a fazer isolamento, distanciamento, lockdown, usar máscara, comprar vacina. O STF teve que intervir. E aí dividiu o poder. Ele falou isso, só estou reforçando. Eu só estou falando que ele entrou no assunto que não tem nada a ver com o assunto principal que ele está abordando. Mas ele está querendo fazer um comparativo de que quando todo mundo toma conta de uma coisa, ninguém toma conta de nada. Eu já acho isso ao contrário. Eu acho que todo mundo, quando tem boas intenções, toma conta de uma coisa, aquela coisa tende a melhorar. Eu penso assim, né? Se você bota uma tartaruga ali e pede 10 pessoas para ficarem olhando a tartaruga, com aquelas pessoas que estão com boa intenção, aquela tartaruga não vai fugir. Agora, se você bota 10 pessoas ali mal intencionadas para vigiar uma tartaruga, a tartaruga vai desaparecer. É isso que acontece no Brasil. O Bolsonaro é um idiota completo. O STF teve que intervir e aí distribuiu as competências também para estados e municípios, que são outros idiotas tanto quanto o Bolsonaro. Tá? E aí houve roubalheira, houve desvio de dinheiro público, houve superfaturamento. Aquela história que todo brasileiro conhece muito bem. Esse assunto que ele acabou de falar sobre o Bolsonaro é um comparativo que não tem nada a ver com o assunto principal. Vou retornar aqui, vou dar o play. Isso é comum, é a mesma coisa. Então você cada um mandando para um lado, e aí, você obedece a quem? Um fala que é para não ter lockdown, outro fala que é para ter lockdown. Aqui no Rio de Janeiro a gente teve esse problema. Teve várias situações em que o... Bem, o lockdown ele é baseado em abordagem científica da coisa. No caso, se tem muito vírus acontecendo, se tem uma pandemia, as pessoas que estão estudando aquele tema chegam à conclusão que deve existir um freio. E qual o freio nesse caso que encontraram? Um lockdown, uma paralisação, um distanciamento, um uso de máscara, compra vacina assim que puder. E Bolsonaro foi contra todas essas orientações dos especialistas que ele mesmo colocou lá. Foi o próprio Bolsonaro, ele é o presidente. É ele que nomeia o presidente da Anvisa, é ele que nomeia o secretário de Federal de Saúde, o ministro da Saúde, é ele que nomeia essas pessoas. O secretário de Saúde federal, o ministro da Saúde, trazia para ele uma planilha e avisava, olha, tem que fazer um lockdown. Ele, não, eu sou contra. E aí o que o STF teve que fazer? Teve que intervir. Porque ele é um completo idiota. Repito. E aí, Estado e município também começaram a fazer o que ele fez. Exatamente igual. Desviar dinheiro, sonegar imposto, superfaturar, sacanear a população. Não ficou só o Bolsonaro. Ficou também Estado e município nesse churume que é o país. Esse tema nem é o principal. Eu só estou falando porque ele abordou. O município falava para ter lockdown, o Estado não falava. E aí? Quem que está mandando? Porque a competência é comum. Isso não tem lógica. Isso aqui já causou um monte de problemas num monte de situações, né? Beleza. Então saúde é um desses problemas. O que o pessoal fez para resolver o problema da saúde? Criou o SUS, que é o Sistema Único da Saúde. Vou dar só um exemplo para vocês. Você já ouviu falar em sócio? O cara vai ali e abre uma empresa. Mas antes ele chama um sócio, né? É igual isso que ele está querendo dizer ali. Tem 10 sócios a empresa. Se todos aqueles sócios tiverem boa intenção, aquela empresa vai progredir, vai prosperar. Agora, se a metade dos sócios estiver roubando, estiver sacaneando, estiver negando, estiver sabotando, aquela empresa vai falir. O STF decidiu tirar o poder do Bolsonaro e distribuir entre os poderes. Não tirou do Bolsonaro e negou ele. Não, ele também tinha. Como todos estão com má intenção, como todos são idiotas, deu no que deu. Que daí ele organiza toda essa coisa, é gerido pelo governo federal
e organiza tudo isso daí. Então você tem hoje hospitais do SUS que são do Estado, que são do município, você tem UPAs, você tem um monte de coisa que é do Estado, que é do município, mas tudo faz parte do SUS, tudo é gerido pelo governo federal. Então você tem uma competência determinada aí, né? Pô, então não seria legal fazer isso na educação também? Não, porque na verdade você já tem essa competência, essa determinação geral pelo MEC, e os estados e municípios já obedecem. Você tem escolas municipais, escolas estaduais, existe uma certa divisão, né? Em tese, o governo federal deve cuidar de universidades, o governo estadual do ensino médio e o governo municipal do ensino, como é que se chama? Básico, né? Então, já tem essa espécie de divisão, embora não seja uma divisão precisa, mas quem manda em tudo é o governo federal, isso já está correto. Então, para que criar o Sistema Nacional de Educação, né? Exatamente. Nesse ponto aí eu concordo com o libertário. Sim, para que criar outra coisa se já existe o MEC, né? O Ministério da Educação. Eu concordo com ele nisso daí. Não tem motivo para criar uma segunda opção se já existe o MEC. Concordo com ele. Isso não quer dizer que o MEC seja de qualidade, né? Isso não quer dizer que isso, por o MEC ser uma bosta, tem que criar outro mecanismo que provavelmente vai ser outra bosta também, né? Então é melhor fazer o quê? Varrer, implodir o MEC e colocar pessoas competentes, pessoas que estão lá para trabalhar para o povo e não para Jorge Paulo Lema, por exemplo. Iria adiantar muito, né? A questão toda que eles querem fazer aqui, se você olhar a proposta que está aqui, essa aqui foi a proposta que foi aprovada, que é um substitutivo, até já tem alguma alteração em cima disso daqui, mas se você olhar aqui, ó, ela fala que não, a relação estabelecida entre União, Estado e Distrito Federal, na verdade, não vai ser comandada pela União como é hoje, não vai ser o Ministério da Educação que vai ser controlado. Na verdade, vão ser uma série na primeira ele começa com um monte de coisa. Qual é o objetivo do SNE? É garantir o direito à educação, aquele negócio, né? Como se aqui tivesse algum significado, dizer que a lei tem por entender interesse, vai resolver tudo, é uma lei maravilhosa, temos as melhores intenções do mundo. No final das contas só fazem merda. É sempre... Concordo com ele nisso daí, com certeza. Assim. Mas aí o que acontece? Eles começam aqui, ó, comissão não sei o que lá, não sei o que lá, comissão de não sei o que lá, não sei o que lá, comissões, aí tem o coordenador da comissão de não sei o que lá. Repara o que eles estão fazendo, eles estão tirando o direito do governo federal de controlar a educação. Ótimo, eu acho que o governo federal não deveria mesmo controlar a educação, mas ao invés de fazer isso de uma forma mais descentralizada, não, eles estão criando comissões centralizadas que vão decidir isso. Estão botando na mão de funcionário público que vai decidir esse tipo de coisa. Não vai ser nem governo, então mesmo que chegue um governo de direita lá, vai acontecer. Lembra, embora você possa ter um presidente de direita, o governo é sempre de esquerda. O funcionário público sempre quer aumentar o poder do Estado. Porque... Ele está usando a nomenclatura ali equivocada, né? Mas vamos continuar aqui. Ele ganha com isso, no final das contas. Não, eu sei que tem funcionários públicos que não são de esquerda, que não querem aumentar o Estado. Eu sei isso. Mas se você pegar na média lá do pessoal, principalmente o pessoal que tem poder... É uma outra bobagem, né, da visão libertária, é Estado grande ou Estado pequeno. Isso não existe. Isso é uma outra ilusão, é um completo mundo de Nárnia. O que existe é o Estado bom para todo mundo. É um Estado equilibrado. Se tem muito lá e está sobrando, então bota no outro lugar que está faltando. É o equilíbrio. Não existe Estado pequeno, Estado grande, Estado mínimo, Estado máximo. O que existe é um Estado compatível com a realidade. Se está faltando merenda numa escola e tem muita na outra, que leve o que sobrar antes de sobrar, para outra escola. Isso é administração pública. Se vai 300 sacos de macarrão para uma escola e 2 sacos de macarrão para outra, e vai faltar macarrão na outra, antes do macarrão chegar, já faz a divisão equilibrada. É uma outra bobagem da visão libertária, é Estado mínimo, Estado máximo. Não se administra coisa pública desse jeito. Se administra sendo ponderado, equilibrando a coisa.
que já está em cargo de chefia, que tem cargo de alguma coisa, o pessoal quer aumentar o poder dele, então ele quer aumentar o Estado. E esse tipo de comissão vai ser apontado para um monte de gente. Tudo bem que é apontado pelo presidente, mas vai ser entre o pessoal que está ali. Então, no final das contas, não tem jeito. Vai ser um monte de soviete que vai fazer, que vai cuidar da educação e vai fazer o quê? Vai justamente tentar fazer a coisa do jeito mais socialista possível. Da mesma forma que o SUS é... Mas a pessoa que está lá, que está dizendo que está de má fé, que vai querer ser o Estado, é indicada pelo presidente. Se o presidente for de direita, como ele diz, ele vai indicar alguém igual está sendo o Bolsonaro, apesar de Bolsonaro não ser de direita, não ser de esquerda, ser apenas um idiota, um meme ambulante, é ele que indica. E quando o ministro da Educação chega lá, ele vai agregar mais poder. Por quê? Porque eles visam a reeleição. Seja de esquerda, de direita, de centro, periquito, papagaio, bolinha amarela com vestido rosa, seja quem for. O administrador público indicado pelo presidente, seja o ministro da Educação, o ministro da Saúde, o ministro da Casa do Cacete, ele vai tentar agregar valor para ter poder. Porque ele vai precisar usar esse poder na época da eleição. Isso que ele está falando só vai acabar um dia se não tiver reeleição. Que aí o presidente que vai estar lá em exercício, ele sabendo que não vai ser reeleito, ele vai fazer o que tem que fazer e acabou, bola para frente. Só se ele tiver segundas intenções de tentar reeleger alguém, indicar alguém. Aí vai continuar a mesma coisa, pessoal. A ideia é eleger alguém que de fato seja ficha limpa, não um idiota como esses eleito pelo povo. A ideia também não é acabar com o Estado e ter tudo privado. Como é que você vai pagar as coisas? Você tem dinheiro para pagar tudo que aparecer de privado? Esse dia eu fiz uma outra abordagem aqui do vídeo. A Visão Libertária sugeriu ter justiça privada. Como é que fica? Eu pedi para explicar isso, quem souber. Como é que seria um juiz privado? Quem pagar mais a ele ganha a causa? É isso? Que eu não entendo, sério. Isso é uma pergunta, um questionamento. De maneira nenhuma estou tentando denegrir a imagem do amigo ali, que tem a visão dele, no caso a libertária, que eu me oponho, sou contra, porque é um mundo de Nárnia completo. Não existe, fora da realidade completa, tá? A não ser para um cara que é filho de juiz, filho de doutor, filho de astronauta. Aí ele pode ser um libertário, que ele não vai depender de nada e nem de ninguém, só do dinheiro público que o pai dele ganha para sustentar a família dele. Tá lá, né? O pai tá pendurando a tetinha mamando. Né? Muitas vezes o playboy filho do rico, que é juiz, quer ser libertário, mas ele esquece que o pai dele é sustentado pelo povo. É sempre uma redundância muito grande. Voltado à roubalheira de dinheiro e licitação, esse é o objetivo do SUS, tá? Se alguém te falou que o SUS tem o objetivo de cuidar das pessoas, de saúde grátis, não, o objetivo do SUS é roubalheira e licitação. Não é saúde grátis. Esse é um outro equívoco, um outro erro, não sei se é proposital, é um outro equívoco, um outro erro do Visão Libertária ali. Não é saúde grátis, tá pago. Tá pago com imposto, é muito bem pago, é caro. Não é barato não, é caro, não é de graça, tá errado. Tem que se retratar. Saúde pública não é de graça, é paga. Quando você liga uma luz, quando você compra um pacote de feijão, um pacote de arroz, um sacolão, uma peça para o carro, seja lá para que for, você está pagando imposto que vai para o SUS. Sim, existe roubalheira e esses devem ser presos e punidos ao rigor da lei, que deve existir e tem que ser pesada. É assim feito em países de primeiro mundo. Tem corrupção? Tem. Mas quando é descoberto, é pago. Vai responder na lei. Não existe nenhuma visão libertária para isso. É lei e acabou. Só isso. Para isso que existe lei. Ou a gente vamos voltar a ser o selvagem. Quem tem um pedaço de pau maior, taca na cabeça do outro e ganhou a discussão. Então se for assim, beleza. Avisa que eu vou separar meu pedaço de pau ali. E vou ficar preparado. Tem muita gente que fica rico com isso lá no SUS, porque são licitações enormes. Você não ouve falar, você já viu denúncia de licitação do SUS? É uma vez ou outra que aparece isso. Apareceu lá o Covidão e coisa e tal, o negócio dos hospitais lá de campanha e coisa e tal. Mas raramente a imprensa fala. Por quê?
Porque não é saúde, é o SUS, saúde de graça, olha que maravilha. Não de podemos novo criticar, defenda o SUS. Isso aí não, isso não existe. Isso não existe. A imprensa noticia. O Ministério Público é conivente, tá? O Ministério Público é conivente com a corrupção, tá? Não denuncia. O Ministério Público é conivente. Tá ok? É isso que acontece. Todo aquele arcabouço ali é conivente. A gente viu na pandemia. Todo mundo ficou milionário com roubo de dinheiro público. O SUS não é saúde de graça, é saúde paga pelos impostos. O SUS é uma máquina de roubalheira em compra governamental. O SUS, o objetivo Isso é verdade. Nunca foi, nunca será prestar uma boa saúde. Por quê? Porque, meu amigo, não é você que paga, cara. Se não é você que paga, você não é o cliente. Mas como é que não é você que paga, cidadão? Quem é que paga? Agora eu queria a resposta. Quem é que paga o SUS, meu senhor? Quem é que paga o SUS? Eu estou perguntando mesmo. Se puder, responde aqui no comentário. Quem é que paga? Que não é você que paga. Claro que somos nós que pagamos o SUS. Não só o SUS. SUS, o MEC, o Ministério da Justiça, tudo quanto é órgão público é pago com o dinheiro do povo. De onde que tirou isso? Que não é a gente que paga? Que isso agora? Inventou a roda. O objetivo do SUS é a roubalheira nas licitações. E nisso sim, isso é roubalheira mesmo. Bem pra caralho, meu amigo. Tem todo um esquema lá. Funciona lindamente o SUS. Enfim, querem fazer a mesma coisa com o Sistema Nacional de Educação. Vão tirar poder dos estados e municípios e da União e botar na mão de um monte de burocrata nesses sovietes que eles estão criando aqui, esse monte de conselhos aqui para gerir a educação. Com a piora de que aqui, além de ter a roubalheira, porque lógico que vai ter a roubalheira também, o objetivo do vai mesmo roubar, vai ter também a questão ideológica, porque esse pessoal vai, você acha que eles vão deixar de novo um governo de direita, por exemplo, mexer nas questões do Enem para botar coisa que não seja o mais absurdo comunismo? Não. Qualquer coisa diferente do comunismo absurdo é extrema direita, não pode ter. O cara tirou o comunismo. Entrou o comunismo na conversa. Comunismo. No Enem. Então, aqui, ó. O INEP está na história aqui também. Vai estar todo mundo subjugado aos comitês sovietes sobre educação, né? Então, essa é a parada. Vão criar os sovietes da educação. Vão tirar direitos de estados e municípios. Vai ter menos descentralização e mais centralização. O que eu quero é o contrário. Eu acho que a centralização do jeito que está hoje está ruim. Não deveria ser assim. O governo não... Educação é um negócio muito importante para deixar na mão de político. O governo não deveria privatizar tudo, deixar cada escola, dar a escola. Privatizar a educação é bacana, hein? Caralho. Privatizar a educação pública é legal pra caralho, né? Num país desigual pra caceta que nem esse circo desse Brasil. Aí privatiza, né? O cara que tá lá capinando lá pra ganhar o dele, tem 30 filhos, como é que ele vai pagar escola pública, escola privada pro filho? Puta que pariu. O cara saiu do comunismo, agora privatizar a escola. Puta que... Cara, isso aí nem nos Estados Unidos existe. Escola lá até o 2º grau é de graça. Vou repetir, é de graça. Vírgula, paga com os impostos do povo. Ponto. Escola nos Estados Unidos é de graça. Paga com os impostos do povo. Não existe escola privada nos Estados Unidos. São escolas públicas até o 2º grau. Aí se o cara quiser fazer uma faculdade, ele tem que pagar. Concordo, tá vendo? Concordo. Agora privatizar a escola nesse puteiro que é o país, terceiro mundo, desigualdade do caralho. Puta que pariu. A visão libertária me soa como uma piada. Conversa de criança de 5 anos ou 3, sei lá. Quando começa a falar. Parece criança quando começa a falar. Aí se reúne ali no parquinho e aí você fica ali olhando
Olha, vou pular daqui que eu vou voar, eu sou o super-homem. É igual. Privatizar a educação pública. Vamos tocar. A universidade tem um reitor de esquerda, dá a universidade para ele, agora é sua. Toma aqui, ó, pode cobrar mensalidade, o que você tiver de lucro é seu. Não tem mais isso. Dá para cada escola, para a diretora de cada escola. Olha, eu fiz uma faculdade particular. Por quê? Porque eu não prestei o vestibular para a faculdade pública. Eu paguei. A faculdade era de péssima qualidade. Vou repetir. A faculdade particular que eu paguei para cursar, a minha faculdade, era de péssima qualidade. Era venda de diplomas. Venda de diploma. Faculdade particular de péssima qualidade. Venda de diploma. Eu cursei. As faculdades públicas do Brasil são referência no mundo inteiro em educação. Tem corrupção? Tem. Tem sacanagem? Tem. Tem vadiagem? Tem. O que tem que fazer? Tem que explodir aquela porra. Tirar tudo quanto é inseto que tem lá e botar pessoas dignas para trabalhar lá dentro. Pessoas que querem trabalhar pro povo. E cada creche, aquela unidade. E aí pronto, entra tudo no mercado. É muito mais barato para as pessoas pagar diretamente pelos serviços que elas usam do que elas pagarem para o político pagar esse serviço. Que é lógico, o político não está nem aí para gasto de dinheiro, não está se preocupando nem com qualidade, nem com custo que ele quer roubar. Então, depende do político que a pessoa vota, né? Depende do político que as pessoas votam. Se for essa turma que está aí, e as outras anteriores que passaram também, de fato não querem porra nenhuma com o povo. Só querem o dinheiro. Tá? Mas volta um pouco mais na história, que eu sei que o senhor é uma pessoa estudada. O senhor vai saber que não é bem assim a história do Brasil, né? Pelo contrário. O Brasil alçou voo, né? E o senhor sabe muito bem porque que o Brasil não foi para frente. Justamente porque alçou voo. A gente resulta no que a gente tem hoje no SUS, que é uma roubalheira enorme e uma péssima qualidade e um custo absurdo, né? Concordo. Enfim, esse daqui é terrível, esse tipo de coisa. Sistema Nacional de Educação, por enquanto está no comecinho, pode ser que nem caminhe, é muito comum, tem muito projeto que entra lá na Câmara e fica anos e anos e não anda, tomara que seja o caso, mas vamos ficar de olho, porque isso daqui realmente seria a tragédia dentro da tragédia da educação brasileira. Bem, pessoal, chegamos ao final aqui. Olha, mais uma vez, nada contra a pessoa ali que está fazendo o vídeo, sim, a ideia libertária deles, tá? Sim, tem que ser criticado, tem que ser debatido, normal, tranquilo, tá bom? Sem extrapolações, claro. E fiquem à vontade para compartilhar o vídeo, se inscrever no canal, deixar seu gostinho, seu joinha, comentar. E logo a gente volta com mais outros vídeos. Um abraço e até mais.